Olá pessoal, muito boa noite a todos. Meu nome é Rafael Berezuc, aqui da Nelógica, e é com muito prazer que eu vou dar início agora à nossa webinar sobre gerenciamento de risco. O pessoal está chegando, estou vendo que está todo mundo aqui entrando na sala agora, já teve gente que já começou a entrar há algum tempo, já dando boa noite. Vou responder ao boa noite todo mundo ali que já mandou no chat de uma vez só. Obrigado pessoal pela presença de vocês. Deixa eu perguntar, vocês estão conseguindo me escutar bem? Como que está a conexão de vocês? O meu áudio, está tudo certo? Tudo ok? Opa. Então, show de bola, pessoal. Qualquer problema, sinaliza aqui. Se tiver alguma conexão, a gente às vezes pode enfrentar problemas. Mas já me falaram aqui que está tudo ok. Bom, hoje a gente vai falar sobre gerenciamento de risco. É um assunto que agrega para todo mundo e é fundamental na hora de você estar criando a tua estratégia de trading. Antes de estar chamando aqui nossas feras, o Danilo e o Aliak, só quero dar aqui falar um pouco com relação às perguntas. O pessoal pergunta bastante sobre como que funciona o chat. Quando você escreve no chat, né, a pergunta ela acaba vindo de forma privada aqui para o staff, para quem está dando a palestra, no caso, para nós três, né, para o Aliak, para o Danilo e para mim. Então, se tiver alguma pergunta, qualquer pergunta que você tiver, faz. Eu vou tentar responder as perguntas aqui pelo chat. Perguntas que têm relação com o conteúdo, conforme você está vendo. No caso de hoje, de gerenciamento de risco, a gente vai separar essas perguntas com relação ao tema apresentado. E aí, no final, o Danilo e o Aliak vão abrir ali um período para a gente estar respondendo essas perguntas. Então, faz tranquilamente, eu vou tentar responder se tiver. Tem gente que às vezes me manda que está com problema na conexão, tem gente que tem perguntas com relação à plataforma, enfim, a gente dá um jeito, tá bom, pessoal? Bom, para não alongar muito, eu vou aqui estar chamando o Danilo e o Aliak, que já estão conectados aqui com a gente. Danilo, Aliak, estão me escutando? Como que tá o áudio? Já estão liberados ali? Vamos começar? Vamos lá, Rafael. Muito boa noite. Tudo pronto? Opa, de se bola, possível, deixar a tela do Aliak aí na apresentação de vocês, na tela principal. Só para confirmar, meu áudio está tudo certo? E depois se puder dar um feedback sobre também a tela do Aliak. Não, teu áudio está 100% e eu estou passando agora aqui para a tela do Aliak. Tá, já deve estar indo ali para ele daqui a pouco. E teu áudio tá 100%, Danilo. Ah, maravilha. Então, queria começar aqui, antes de mais nada, uma boa noite a todos. Muito boa noite a todos que estão nos acompanhando nesse webinar aqui na Nelógica. É uma satisfação muito grande estar aqui, essa parceria que a gente tem com vocês. E antes de mais nada, Rafael, muito obrigado pela oportunidade, pela parceria e pelo espaço. A gente vai comentar um pouquinho com vocês sobre gerenciamento de risco. É um assunto bem importante. Para quem vem acompanhando as palestras que nós estamos realizando, que nós realizamos, na realidade, há alguns dias anteriores, tudo um complemento, tá? Só para lembrá-los, a gente falou já um pouquinho sobre teoria de Dow, falamos sobre médias móveis, falamos sobre mercado como um todo, como eu e o Aliak nós olhamos o mercado, e a gente vai dar continuidade no assunto que a gente acha muito importante, muito interessante. No meu ponto de vista, eu vejo que não só o domínio da análise técnica ou o domínio de qualquer técnica que seja para você operar no mercado, estou falando dela, análise técnica, estou falando de tape reading, estou falando de análise fundamentalista, eu estou falando de quem aplica no mercado via o cenário macroeconômico. Não necessariamente você dominar a técnica vai levar você a ser um vencedor dentro do mercado. Acredito que existem algumas variáveis complementares aí que vai auxiliar a gente para a tomada de decisão. E um dos principais pontos que a gente vai tocar, fora a parte técnica, que a gente já fez exemplos em gráficos e tudo mais nos webinars anteriores, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre gerenciamento de risco. Só para vocês ficarem por dentro como a gente vai tocar aí o cronograma dessa nossa palestra,
A gente vai começar falando um pouquinho com vocês sobre ciclos de mercado, tá? Isso tem um assunto bem parecido com aquela teoria de Dow que a gente falou, mas não é o objetivo falar em si da teoria de Dow, é explicar os ciclos do mercado. Entretanto, a gente tem os movimentos muito parecidos. Posteriormente a isso, a gente vai abrir um espaço para mostrar aí para vocês uma parceria que a gente está fazendo com a Nelogica, tá certo? De um evento que a gente vai fazer esse final de semana e a gente gostaria de convidá-los também. Posteriormente a isso, a gente vai entrar de fato na parte de gerenciamento de risco. Qual que é o assunto que a gente vai adotar nessa parte de gerenciamento de risco? Nós iremos falar para vocês um pouco do perfil do investidor, os aspectos psicológicos, aspectos tanto positivo quanto negativo, o que faz o player, ou melhor, o trader, tomar decisões tanto equivocadas como decisões prematuras ou decisões, de uma certa maneira, de confiança que vai te dar uma certa segurança para você operar no mercado. Então, acredito que a parte técnica, a parte operacional é importante. Porém, não é a exclusiva para você ser um vencedor dentro do mercado. A gente tem alguns outros fatores que a gente vai começar a falar com vocês, tá certo? Nós vamos falar um pouquinho sobre montar uma carteira, alocação de capital que a gente acha interessante. De antemão, a gente já vai adiantar aqui um pouquinho. E, Rafael, caso extrapole muito tempo, fique à vontade para poder cortar a gente ou a gente poder pensar num próximo webinar. Que eu acredito que essa aula é muito importante, ou melhor, essa palestra é muito importante e vai agregar o conhecimento para muitos de vocês. Então, assim, pessoal, como o Rafael mesmo mencionou, a gente vai falar um pouquinho sobre ciclo. Guardem as suas perguntas para poder responder. A gente vai tentar serializar próximo ao final da nossa palestra e espero que vocês gostem. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, obrigado pela parceria e agora eu vou dar uma boa noite para o meu amigo, companheiro de trabalho, parceiro, Aliakim Pereira de Sá. Ele vai comentar um pouquinho com vocês sobre os ciclos do mercado e a importância de identificar qual o momento que a gente está e saber alocar o nosso capital. Então, antes de mais nada, muito boa noite, Aliakim, e quero que vocês tenham todos uma excelente palestra. É com você, Kim. Muito bom, Danilo. Muito boa noite, Rafael. Boa noite a todos que estão aí nos acompanhando em mais um evento em parceria com a Nelogica, XP e Nelogica juntos aí levando conhecimento para você. Hoje, dia 28/4 de 2016, falando sobre um tema extremamente importante, que é o gerenciamento de risco. Bom, eu sou Aliakim Pereira de Sá e vou estar aqui dando início com vocês a essa apresentação, fazendo um formato um pouco diferente. Decidimos agora aqui eu iniciar e depois o Danilo dar sequência para falar sobre esse tópico, esse tema que no nosso dia a dia, nas nossas tomadas de decisão, acaba sendo de capital importância. Como o Danilo bem mencionou já logo no nosso boas-vindas a vocês aqui, a gente não tem muito interesse em abordar de uma forma aprofundada a teoria de Dow, mas ela está totalmente ligada à utilização de gerenciamento de risco, onde a gente deixa os nossos stops nas nossas operações, independente da modalidade, seja ela day trade, swing, position. É importante a gente dominar a teoria de Dow. E se a gente não dominar a teoria de Dow, a gente não consegue estipular com relação a movimentos que são normais, que são saudáveis, até onde o preço pode ir. E essa teoria, que foi desenvolvida em 1884 por Charles Henry Dow, ela implica basicamente no seguinte, que o mercado se move em tendência e que uma tendência vigente dura até ser substituída por uma tendência oposta. Olha que interessante, aqui já abre espaço logo no nosso início da apresentação para fazer uma colocação, um adendo, uma observação. Bom, as pessoas, às vezes, acabam se posicionando, e aí eu falo até pela minha pessoa, pela minha forma de operar também, utilizando e procurando o stop mais curto possível, porque isso dentro do conceito de gerenciamento de risco, a utilização do tempo gráfico para tomada de decisão acaba sendo, às vezes, aquela mais curta possível, para que a gente possa encontrar um stop curtinho, e nem sempre esse stop é o stop mais saudável, ele é o stop mais seguro. É claro que a gente quer perder pouco, mas às vezes perder várias vezes de uma forma consecutiva, você perde um pouquinho agora, perde um pouquinho daqui a pouco, perde um pouquinho de novo. E aí, toma vários stops pequenos, talvez venha equivaler a um stop mais longo,
que seja mais seguro e que tenha uma probabilidade menor de você não ser estopado e se mantenha vivo dentro de uma tendência vigente que se movimenta até o infinito ou ser substituída por uma movimentação oposta. Então, é como um papel que sai de 2, 3 reais e vai para 10 reais, um papel que sai de 10 e vai para 15, 20 reais, só que em algum momento ele aciona seu stop durante toda essa trajetória de alta. A gente precisa fazer uma reflexão dentro da teoria de Dow, entendendo a leitura de ciclos de movimentos, e aí a gente vai entrar em algo que eu acredito ser o grande divisor de águas de todo operador, tanto para tomada de decisão, como leitura de topos e fundos, etc., etc., como principalmente para, em cima dessa leitura de ciclos, usar um bom stop, que é exatamente a leitura de topo e fundo. À medida que a gente entender isso aí, a gente começa a falar uma linguagem mais objetiva em relação ao mercado e começa a utilizar stops mais seguros. Então, quando a gente entra nesse tópico de ciclo, de tendência, de movimentos que duram até o infinito ou ser substituído por um movimento oposto, quando a tendência é de alta, e a mesma coisa quando a tendência é de baixa, até chegar a 1 centavo, a gente precisa saber ler isso de uma forma saudável. E precisa entender que em várias situações o preço tem que ter folga suficiente para poder respirar. Então, como eu estava mencionando, dentro de uma onda como essa aqui, se a gente trabalha com stops justinhos, eu acho que não tem problema nenhum. Por quê? Porque o mercado está tão direcional que ele não vai conseguir acionar o seu stop. Você vai apertando, afogando, 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 tranquilo. Só que quando vem um segundo ciclo, um movimento que não é de tendência, e sim um movimento de correção, nessa correção, os stops mais curtos que você tinha deixado aqui do lado esquerdo, ele vai ser acionado. E se você não tiver uma boa performance para se posicionar de novo no papel, acreditando que a partir daqui ele lança uma nova estrutura de alta, talvez você fique de fora de uma grande movimentação. E o grande segredo é precisar entender que a gente precisa ler isso aqui de uma maneira adequada. E aí, a gente precisa enquadrar dentro dessa leitura outros ciclos que acontecem em outro tempo gráfico. Ao invés de, durante essa trajetória de alta que a gente teve aqui, especificado como um movimento de tendência, senhoras e senhores desse webinar, a gente passar a observar um outro ciclo que, por sua vez, vai deixar, à medida que ele rompe o topo anterior, quando o verde rompe esse topo onde está o número 1, esse X aqui embaixo ele passa a ser um fundo confirmado. Então você não vai deixar um stop flutuando ao sabor do vento, pela sua simples satisfação, do ponto de vista técnico, e sim vai deixar um stop abaixo desse fundo. Porque o ciclo do tempo menor, que é o que vai influenciar também o gráfico de maior período, o ciclo maior, ele está em tendência de alta. Se o ciclo menor rompe esse fundo aqui que está o número 2, provavelmente o fundo do ciclo maior, que está representado nessa apresentação na cor vermelha, vai ser ameaçado. Então esse stop, que tem um X aqui no número 2, ele passa a ser um stop muito, mas muito mais interessante. E à medida que o mercado vai subindo e deixa um novo fundo confirmado, que é esse fundo onde a gente tem o número 4, levando em conta 5 ondas de alta de um ciclo menor, que é o segundo ciclo, quando esse topo número 3 aqui é rompido, eu vou colocar uma seta vermelha apontando para ele, à medida que verde, que é o ciclo menor, rompe esse topo, nós temos a chance de tirar aquele stop que estava lá no número 2 e passar aqui agora para o número 4. E aí, mesmo quando a gente tem uma mudança de comportamento, a gente provavelmente vai ter o stop mais defensivo possível. É muito provável que no médio e longo prazo essa região seja respeitada. Ou até mesmo em algumas situações seja rompida e a gente seja estopado, afinal a gente está falando de renda variável. Mas a gente passou a deixar de usar um stop flutuando em qualquer ponto, entendendo que esses ciclos eles trabalham de maneira alinhada. A gente poderia ainda acrescentar um terceiro ciclo. E aí, à medida que a gente tem um terceiro ciclo encaixado dentro de um segundo e de um primeiro ciclo, a ideia é trazer isso para o nosso perfil. Se nós temos um perfil mais agressivo e quer usar stops mais curtinhos, esse stop vai estar sempre no fundo do primeiro ou do segundo ciclo, levando em conta que o segundo ciclo, para um perfil intermediário ou agressivo, é o melhor lugar para se deixar um stop. À medida que você tem o enquadramento de um terceiro ciclo a favor do segundo ciclo,
que por sua vez vai estar a favor do primeiro ciclo, provavelmente o preço não volta mais para essa região onde eu estou deixando um X. Então aqui vai ficar um bom stop. Novamente, o mercado tem 5 ciclos de alta nesse terceiro tempo gráfico, nesse terceiro ciclo menor. E quando ele tem 3 ondas de correção, 3 ondas de queda, a gente vai procurar no segundo ciclo a leitura de que lá é apenas um movimento de correção, esperando para fazer a nossa manutenção do stop para cá, no fundo que está aqui em verde, e que por sua vez agora é representado por um terceiro ciclo de baixa em relação à movimentação do tempo gráfico menor. E à medida que o preço volta a subir, prestem bastante atenção nessa explicação agora, quando os movimentos que estão representados em preto, que é o ruído de mercado, tá certo, pessoal? Rompe o topo dele. Verde rompe o topo dele também, vamos traçar uma linha aqui, ele está validando que esse último fundo é um fundo extremamente importante para quem tem um perfil mais agressivo. Então, esse fundo que tem aqui agora, o número 3, onde eu vou circular aqui para vocês com o círculo em azul, esse fundo é o ideal para que fique o nosso stop. Talvez vocês devam estar se perguntando assim, poxa, mas isso representa quantos por cento do meu capital, quantos por cento da cotação atual que o preço está, etc, etc. A ideia não é passar para vocês que a gente tenha que ter exatamente esse comportamento. É que vocês entendam que esse é o stop ideal. O stop, abre aspas, coloca isso em letra maiúscula agora, em evidência, o stop mais seguro. E por que que isso acontece? Vamos lá. Observem as ondas em preto a partir desse ciclo. Elas passam a ser de topos e fundos ascendentes. Observem as ondas em verde. Elas passam a ser de topos e fundos ascendentes. E observem as ondas em vermelho, que seguem numa trajetória linear de alta. Então, esse primeiro ciclo, ele precisa ser sempre a nossa referência. E o nosso ajuste fino, já que a gente quer correr um risco menor, vai ser sempre entre o segundo e o terceiro ciclo. O terceiro ciclo é ruído, então a gente espera ele confirmar a favor do segundo ciclo. E quando esses dois ciclos ficam a favor do movimento do primeiro ciclo, a gente tem total alinhamento entre os tempos gráficos que a gente está utilizando. Legal. Dando sequência à nossa apresentação, a gente vai observar exatamente o seguinte. Quando o mercado vem para um movimento de correção, você só vai ser estopado quando os 3 ciclos começam a realmente se alinhar para baixo. Então, olha só, se o mercado não tem esse movimento de correção, você não vai ser estopado em momento algum. Se o papel sair de R$2 e até R$10, você não vai ser estopado. Se o mercado tem esse ciclo de correção, você tem um perfil intermediário, agressivo, você pode estar com seu stop ou no fundo verde, ou sempre em um fundo desse terceiro ciclo preto. Então, se a ideia é estopar bem curtinho, você vai tomar um stop aqui, onde eu vou colocar um X, depois você vai se posicionar, e à medida que preto volta a subir, você vai subindo stop para cada fundo preto que você tem aqui. Stop aqui, legal. Aí stop aqui, você vai ser estopado provavelmente. Depois você vai se posicionar de novo, vai subir seu stop para cá. Aí você vai sair fora da operação, legal. Aí você vai ficar um tempo de fora da operação, porque agora o menor ciclo está vendido, o segundo ciclo está corrigindo, e o terceiro ciclo, desculpa, o primeiro ciclo está exatamente corrigindo também. Então, se o conservador usa um stop muito longo, o que você precisa fazer? Você precisa acelerar o processo. E ao invés de você deixar um stop flutuando ao sabor do vento, você vai usar um desses 3 ciclos aqui a seu favor. Se você é agressivo, stop vai estar sempre no movimento onde tem ruído. Você vai ser estopado mais vezes, mas você vai ter o menor risco possível. Se você é mais conservador, o seu stop vai estar sempre no primeiro ou no segundo ciclo. O stop do primeiro ciclo, eu entendo ser muito mais um stop para quem busca operações longas, operações de tendência. O stop do segundo ciclo já é para um perfil mais intermediário. Ele quer tanto fazer o day trade, mas ele não quer correr um risco também tão grande, e ele também quer fazer o swing trade, e ele não quer correr um risco tão grande. Logo, nós podemos definir, senhores,
que o melhor ponto para colocar o stop é o stop no segundo ciclo sempre, tá certo? Kim, mas isso não se enquadra para o meu perfil, não tem problema. Traga essa leitura para o seu perfil. É mais conservadora? Stop no primeiro ciclo, ele vai ficar sempre muito longo. Stop de 5, 6, 7, 8%, dependendo da modalidade operacional. Ou, no caso do day trade, stop superior a 1%. Se você acha ele muito longo, diminui para o segundo ou para o terceiro ciclo. A grande ideia aqui é, à medida que a gente avançar na apresentação, quando o Danilo retomar a apresentação daqui a pouco e começar a falar com vocês sobre exatamente gestão e tudo mais, a quantidade de capital, a modalidade de cada operação, é a gente saber que, enquanto o primeiro ciclo estiver comprado, nós queremos sempre estar a favor disso aí. Quando o segundo ciclo vem por um movimento de correção, nós temos que ficar atento para a magnitude que essa correção pode ter. Se ela for uma correção longa, provavelmente nós vamos devolver todo o resultado que nós fizemos aqui. E não é esse o interesse de quem tem um perfil de curto prazo, seja aquele swing que dura 1, 2, 3, 4, 5 dias, ou aquela operação de day trade que você quer comprar a 10 e vender a 10,10, 10,20, ganhando 1, 2% no papel. O interesse é que a gente não devolva tudo que a gente construiu durante a onda de tendência, onde a gente está sempre pensando em compra. Então, à medida que os outros 2 ciclos começam a ficar vendidos, a gente desiste momentaneamente, topa estopar a operação para não devolver todo o lucro da movimentação anterior. Ou a gente simplesmente segue o stop do primeiro ciclo, que são stops mais longos, e evita essas duas situações onde o mercado começa a dar venda. Essas vendas aqui, para quem está usando o stop no primeiro ciclo, que é exatamente o movimento que está representado em vermelho, o stop está aqui embaixo. Como eu falei, ele vai ser um stop extremamente longo. Então, essas duas vendas não afetam esse operador. Ele está tranquilo. Por quê? Porque ele está apenas focado no primeiro ciclo. Já o operador que não tem esse foco, ele pode fazer confusões entre stop de tempos gráficos menores com operação de tempos gráficos maiores. Tomem esse cuidado, fixem esse conceito e coloquem isso a favor de vocês. À medida que a gente entender que esses stops são caros, que essa estratégia não funciona para o nosso perfil, a gente acrescenta sempre o terceiro ciclo, e à medida que os 3 ciclos estão a nosso favor, a gente sempre vai startar uma compra, quando os 3 estão olhando para cima, e o nosso stop pode ser perfil agressivo, stop aqui, perfil intermediário, stop aqui, e perfil conservador, stop aqui. Então, cada linha que eu deixei na horizontal, a linha em preto é o stop do terceiro ciclo, modalidade agressiva. Qualquer ruído de mercado vai te tirar do jogo. Qualquer ruído de mercado vai te tirar do jogo. A grande verdade é essa. Você está com stop ali de 3 centavos, 5 centavos, 8 centavinhos, dependendo do tempo gráfico. Se esse tempo gráfico for 1 e os 5 minutos, ele passa a ficar um pouco mais frágil, vamos usar essa expressão. Esse stop ele é mais fraco. Já o operador mais tranquilo, mais conservador, que entra com lotes adequados a esse perfil de stop, ele está com stop aqui na linha em verde. Então, ele provavelmente não vai ser afetado por um ruído tão pequeno de mercado, certo? E à medida que o mercado vai evoluindo, nós vamos ter outras situações, e quando os 3 tempos gráficos começam a apontar para baixo, que é exatamente nessa situação aqui, senhoras e senhores, aí a gente tem que começar a ficar mais preocupado, porque a correção do tempo gráfico em vermelho pode ser um pouco mais longa, e aí o perfil de segundo e terceiro ciclo, que é o intermediário agressivo, vai se preocupar e fala assim, opa, aqui eu realmente não posso deixar de estopar nenhuma operação comprada. Por quê? Eu tenho 2 ciclos, 2 tempos gráficos contra a minha operação. E aí a movimentação que vem é uma movimentação que pode afetar a minha modalidade, o meu perfil operacional. Muita atenção com relação a isso. Kim, mas se o primeiro ciclo ele está predominando numa tendência de alta, esse não é um lugar onde o mercado, se ele se recuperar, eu posso voltar a comprar? Sim, é exatamente isso que eu quero que você pense. Só que o preço que nós, operadores, pagamos quando a gente não olha o mercado de uma forma imparcial é exatamente a seguinte. Em muitas situações de mercado, verde pode desenvolver uma queda maior e, como eu falei, isso acabar afetando as suas operações.
E a ideia não é exatamente essa, e sim potencializar todo e qualquer movimento, dentro de cada movimento um stop mais técnico, mais seguro, para aquele tempo gráfico que está atrelado ao meu, ao seu, ao nosso perfil. Legal. Aqui eu vou passar alguns exemplos para vocês de operações onde a gente teve o primeiro e o segundo ciclo oferecendo compra, e aí é que eu falo para vocês, a gente tinha a possibilidade de deixar um stop aqui embaixo, tá certo? Um stop aqui, que é um stop caro, do mesmo jeito que a gente poderia deixar o stop no segundo ciclo, que é o stop nessa região. Isso aqui é uma operação de Gol 4, que talvez alguns dos colegas que estão aqui possam ter acompanhado, uma operação que eu fiz lá na Arena do Investidor, e essa operação de Gol produziu, a gente comprou ela em 2,14 e fez sair dos últimos papéis perto lá dos R$4. Então foi uma operação fantástica. E aí, à medida que a gente encaixa a leitura de ciclos, e aí vamos lá para uma parte mais prática, para a apresentação ficar também mais leve, não ser só teoria, a gente vê que o primeiro ciclo que estava lá, aliás, eu preciso mudar isso aqui, né, Kim? Vamos colocar isso aqui em vermelho, tá, pessoal? Isso aqui é a leitura do primeiro ciclo, tá? Vermelho. Eu estou projetando aqui. É isso que eu estou esperando do mercado. Porém, eu vou encaixar o segundo ciclo aqui agora em verde. Olha verde. Olha que interessante. Se verde está assim, aonde tem que estar o nosso stop? Ele tem que estar aqui. Esse é o nosso stop seguro. Então, nós compramos o papel a R$ 2,14, com uma quantidade que nos permitia deixar o stop em 1,89, 1,88. Esse é o stop aqui onde tem esses dois pontos como X. E aí, a gente passou a acreditar que dois ciclos maiores, que é para um perfil mais conservador, poderiam se encaixar para cima, e mesmo que tivesse qualquer outro ruído de um terceiro ciclo que não estava atrelado ao perfil operacional, a gente não iria se preocupar com ele, iria manter o stop lá embaixo. E aí o que acontece com o papel? No próximo slide a gente vê toda a evolução. O papel saiu de R$ 2,14, que foi o preço que a gente comprou, e teve uma movimentação até R$ 4,50, tá? A saída final foi perto dos R$4. Olha que operação interessante, né? E aí, no meio disso aqui, se a gente diminuir a periodicidade, a gente vai encontrar um monte de ruído. E por se tratar de um swing, um gráfico diário, o stop precisava estar no segundo ciclo. Qual que é o tempo que fica abaixo do gráfico diário? Se a gente sai do diário, a gente parte para o intraday. E o tempo gráfico que predomina no intraday é o gráfico de 60 minutos. Então, para operações de swing trade, eu particularmente gosto de usar um stop de 60 minutos. Legal. Dando um próximo exemplo aqui para vocês, a gente teve uma segunda operação em CEMIG, também observando que o primeiro ciclo, como eu falei para vocês, é a nossa referência, e esse primeiro ciclo ele vai mostrar para a gente o que o papel pode fazer, essa era a expectativa, tá certo? O mercado fazer toda essa movimentação, e à medida que o segundo ciclo, que é verde, uma vez que eu tenho um perfil intermediário, sou um cara mais tranquilo, eu preciso dele também encaixado a meu favor. Então, o segundo ciclo faz isso, depois ele lança esse movimento, e a partir do momento que ele lança esse movimento, ele volta a subir, e quando ele volta a subir, ele diz para a gente que a gente pode usar um stop aqui, onde eu vou colocar o X. Perfeito. Esse stop passa a ser para um perfil intermediário, um stop de 60 minutos, foi um papel que a gente comprou a R$ 5,30 e tantos centavos, a operação evoluiu, o stop passou a ficar nesse ponto, e logo depois disso, olha o que o mercado desenvolve. Se eu uso um outro stop, pessoal, percebam que aqui na frente eu teria sido estopado, eu não teria conseguido participar de toda a movimentação. Porém, como a gente pôde perceber, tudo que eu queria era exatamente o seguinte, esse movimento e esse movimento. E para buscar esse movimento, eu usei o segundo ciclo a meu favor. Observem o que aconteceu. Eu deixei o meu stop aqui, e enquanto o preço não atingiu o objetivo, o ideal é que a gente não mude esse stop. À medida que ele atingir pelo menos o primeiro objetivo, aí a gente passa a mudar o stop. Tira ele para cá, atingindo o segundo objetivo, tira ele para cá, e assim por diante. Poxa, Kim, mas essa movimentação, essa estratégia, teve um longo período de acumulação. Legal. Então, você vai no terceiro ciclo, foge daquela a consolidação toda e fica esperando uma nova oportunidade de compra. E aí o papel dá uma segunda oportunidade de compra, de novo com um risco menor. Observem, agora eu estou no gráfico de 60 minutos. O gráfico de 60 minutos, na minha opinião, ele é o que nós estávamos estudando
para chegar no ponto X da coisa, que é onde tem que estar o nosso stop. É aqui que a gente vai trabalhar da melhor forma possível nossos stops de swing trade. Então, até o preço romper esse topo aqui, a gente está tentando buscar a confirmação desse ou desse fundo. Quando o mercado rompe esse topo, olha só o que acontece. A gente volta a confirmar fundo, a chance de mexer de novo no stop, e à medida que a gente vai subindo esse stop, a gente está sempre com o stop mais seguro possível. Detalhe, tá, gente? A ideia não é que vocês fiquem com um gerenciamento de risco engessado, muito pelo contrário. Eu sou muito mais a favor de um gerenciamento de risco dinâmico dentro do seu perfil do que de uma forma tão engessada. Mas se a gente não tiver essa visão clara, não usar isso aqui no nosso dia a dia de uma maneira atrelada ao nosso perfil, a gente começa a perder a dinâmica de mercado. E a ideia é se adaptar à situação de mercado. O mercado não vai se adaptar à minha situação na maior parte do tempo. Eu que tenho que me adaptar a ele. E para se adaptar a ele, eu preciso de confirmações. E são essas as confirmações que a gente busca lendo o ciclo. Romper um fundo? Legal, está em tendência de baixa. O tempo gráfico que rompeu um fundo dentro dos critérios que eu tenho influencia a minha operação? Opa, não, ela não influencia. Então isso é pouco preocupante. Por quê? Porque talvez seja um ruído de mercado, um movimento onde o preço vai respirar. Eu estou visando um alvo lá em R$8, mas eu comprei o papel em 5. Porém, no intraday eu tive uma mudança de comportamento. Vou estopar? Aí que está. Depende de dinâmica e de perfil de cada um, tá certo? A leitura de ciclo que a gente tinha para passar num primeiro momento era basicamente essa. Agora a gente começa a aprofundar um pouquinho mais para falar de capital, de percentual, e aí o Danilo vai pegar a tela agora onde o Rafael vai passar para vocês e também vai dar um recadinho para todos vocês aí. Espero que esse primeiro impacto que a gente tenha da apresentação tenha ficado de fácil entendimento e logo depois a gente responde perguntas caso tenha ficado dúvidas com relação a essa questão aí. Rafael, se você puder transferir a tela para o Danilo lá, por gentileza, e o Danilo vai dar a sequência aí e dar um recado para vocês também. Não, perfeito, Aliac. Vou passar agora aqui a imagem para o Danilo. Já está indo para ele agora. Vamos lá, Rafael, meu áudio está tudo certo? Também tá, os dois, o áudio e a tua imagem aqui já tá ok, pode dar início. Tá, maravilha. Então, acho que o que o Aliac mencionou aí são pontos bem importantes, são pontos relevantes para a gente identificar o momento em que o mercado trabalha, o momento em que a gente vai atuar, saber posicionar o stop e, querendo ou não, a gente vai começar a falar um pouco sobre gerenciamento de risco. Eu vou dar uma palhinha aqui, um pouquinho sobre os aspectos psicológicos e a gente fala um pouco mais sobre carteira e tudo mais. Antes de mais nada, eu queria aproveitar o espaço, tá certo? Intermediar entre um assunto e outro sobre um evento que ocorrerá nesse final de semana, tá certo? Então, eu e o Aliac, nós iremos realizar um curso esse final de semana, denominado nome Os Segredos de um Vencedor no Mercado. Esse curso a gente vai mostrar detalhadamente como nós enxergamos a análise técnica, vamos falar sobre gerenciamento de risco, como que a gente estuda o deslocamento de preço, só para vocês terem uma ideia, tá? A gente vai falar, sairá sábado e domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre análise técnica, os princípios da teoria de Dow, falaremos sobre suportes e resistências, médias móveis e Fibonacci, isso tudo no sábado. Então a gente vai passar um pouco mais detalhadamente sobre os assuntos que nós falamos, que já apresentamos no webinar, como nós utilizamos isso, tá certo? E como a gente utiliza a ferramenta para poder fazer os nossos estudos. Particularmente, eu utilizo para fazer todos os meus estudos de mercado. Eu tenho um programa no final do dia que chama Fechamento do Mercado. Depois eu até posso mostrar meu canal do YouTube para vocês, na qual eu faço uma geral pelo mercado. E o Profit Chart me auxilia muito referente a isso. Eu até posso mostrar um pouquinho para vocês como que eu seleciono os ativos para poder olhar. Eu olho aproximadamente 180 a 200 ativos diariamente, tá? E na minha visão não é muito difícil. Então a gente vai mostrar para vocês um pouco como a gente enxerga a análise técnica. E no segundo dia a gente vai falar bastante sobre perfil operacional de cada participante. Iremos falar sobre gerenciamento de risco, como alocar o seu capital, como eu devo
como eu devo gerenciar oportunidades e riscos, onde que eu devo me expor mais ou devo me expor menos, tá? E aí a gente vai falar um pouco sobre estratégias de day trade, swing trade, pontos, entradas, como a gente utiliza, enfim, nós iremos passar toda a nossa visão sobre mercado nas estratégias tanto de swing trade e day trade, tá? E o que eu queria mostrar para vocês que mais me chamou a atenção é o super bônus, tá? Para quem participar do nosso curso, a gente vai poder proporcionar o curso Aprenda a Investir na Bolsa de Valores, são os princípios básicos do mercado, como que o mercado funciona, por que uma empresa abre seu capital, enfim, todo o direcionamento para você entender um pouco o que é a Bolsa de Valores. Esse curso tem um custo de R$390, perdão, e em segundo bônus a gente vai poder proporcionar para vocês análise técnica em ação, que é o básico da análise técnica, que é um candle, enfim, também tem aí o custo de R$390 e a grande tacada aí, antes de mais nada, agradecer ao Rafael e toda a equipe da Nelógica por poder participar desse evento que a gente vai realizar nesse final de semana, que nada mais é do que o 3 meses do Profit Chart Pro, totalmente gratuito para os clientes da XP, tá certo? Então, a partir de segunda-feira, quem realizar o curso vai ter 3 meses de Profit Chart Pro, totalmente gratuito, para poder utilizar e colocar em prática tudo aquilo que a gente estudou, tá certo? E posteriormente, isso é dia 16 de maio, eu e o aqui nós iremos fazer um webinar com vocês para fazer um coaching, tá? Saber como que se vocês conseguiram colocar na prática aquilo que nós explicamos e tudo mais. E a educação continuada nada mais é do que a arena do investidor que a gente passa ao longo do dia. Então, o nosso curso sai por 1.490, a gente tem alguns bônus aqui, um exemplo 390, que é o como investir em bolsa, análise técnica mais 390, o coaching mais de 390, só o curso do Profit Chart sai por 657. O total do curso sai por 3.317. Então a gente tem algumas vagas aqui, tá? Em especial aí para esse evento, 1.490, vocês podem fazer até 12 vezes esse curso. Para quem tiver interesse ou quiser saber um pouco mais sobre detalhe, eu e o Alá aqui nós ficamos à disposição de vocês e a gente limitou bastante o nosso curso, tá? A gente abriu de fato um curso com vagas reduzidas devido ao fato de outros pontos em que a gente está adotando como estratégia sobre educação, tá certo? Então quem tiver interesse, eu vou aproveitar e passar o link para vocês, eu não sei se você puder também, o Rafael, disponibilizar no chat para o pessoal, ou até mesmo para quem recebeu o convite sobre esse webinar, está no canto inferior do e-mail, todos os detalhamentos do nosso curso, tá? Então é um convite, vai ser esse final de semana, sábado e domingo, a gente vai passar com vocês bastante informação, tá certo? Então, sem me estender mais, agora eu vou entrar um pouquinho para vocês, para falar um pouquinho sobre perfil do mercado, perfil do investidor, tá certo? Então, esses aí foram os recados, a gente viu como o mercado se movimenta, e vamos lá então. Vou começar a falar um pouquinho sobre o perfil do investidor. Então vamos lá então, pessoal. Perfil do investidor. Então a gente tem 4 tipos de perfis. Eu vou começar falando para vocês do perfil do day trader, tá? O day trade. O que é o day trade? O day trade nada mais é do que operações que nós realizamos ao longo de um pregão, tá certo? A gente abre e fecha operações várias vezes. Então, ou seja, iniciamos e encerramos a operação no mesmo dia. Ela é uma operação na qual o investidor, ou melhor, o trader, utiliza a volatilidade intradiária do mercado, tá certo? Utilizamos a volatilidade intradiária do mercado para tentar buscar algum retorno sobre o capital alocado, tá certo? A profissão day trade, ou melhor, para quem tem o perfil de day trade e quer fazer operações, tem que ter uma dedicação, tá? A gente tem que ter dedicação tempo integral ou parcialmente do tempo, mas tem que ter foco quando estiver acompanhando o mercado. Por quê? Porque no momento em que o mercado está aberto, você acompanha as oscilações do mercado em tempo real e, consequentemente, você não tem muito tempo para tomar sua decisão. Ou seja, movimentou o mercado, vai ter que tomar decisão. É compra, é venda ou fica de fora, tá certo? Então, de uma certa maneira, é um pouco mais de pressão em cima do investidor, em cima do trader, tá certo? Então, qual que é a vantagem de ser um day trade? A gente fica
não fica exposto aos fatores externos. Ou seja, imagina para aquela pessoa que dormiu, um exemplo, tá? Hipoteticamente um exemplo. Eu dormi posicionado hoje em compras em Petrobras, tá? Um exemplo, eu comprei Petrobras, eu fiquei posicionado na Petro a R$10. Amanhã a Petro me comprado, tá? Amanhã a Petro me abre com gap de 8%, ela abre a 9,20. Ou seja, você já, para quem ficou posicionado, já vai ter esse fator que fez com que a cotação desenvolvesse uma movimentação direcional e você já inicia o mercado de uma certa maneira com um prejuízo. Tá? Qual que é a vantagem do day trader? Ele encerra a sua operação no dia. Então, no dia seguinte, ele vai abrir, o mercado pode ter aberto em gap de alta ou em gap de baixa, e ele vai ter tempo hábil para começar a tomar a sua decisão. Então, ou seja, ele não vai ficar exposto aos seus fatores externos, tá certo? Então, esse é o perfil do day trader. Ele utiliza gráficos de 1, 5, 10, 15, 30, 60 e N períodos gráficos. Particularmente para realizar operações de day trade, eu, Danilo, me guio pelo gráfico diário. Em ações eu utilizo o gráfico de 15 minutos e para o dólar futuro eu utilizo gráficos de 15 e 1 minuto. O nosso amigo Aliakim Pereira de Sá, ele utiliza gráficos diário e gráficos de 5 minutos. Danilo, qual que é a melhor periodicidade? A melhor periodicidade é aquilo que enquadra com o seu perfil, tá certo? O meu perfil é utilizar o gráfico, de 15 minutos para as ações e 1 minuto para o dólar. O que é o perfil swing trade? O perfil swing trade nada mais é do que aquele investidor que tem tempo para acompanhar diariamente ou regularmente o mercado. Quando eu falo diariamente ou regularmente o mercado, podem ser estudos realizados após o fechamento do pregão. Ou seja, ele não tem aquele calor das ações pulando na sua tela. Ou seja, ele tem um tempo mais para poder realizar os seus estudos, definir o seu ponto de compra, o seu alvo e o seu stop. E, consequentemente, ele programar para entrar no mercado no próximo dia, na abertura do mercado, seja ali no período da tarde ou no final de um pregão. Ele tem um tempo hábil para poder tomar suas decisões e não ficar tanta pressão. Tá certo? Então, geralmente, o perfil do swing trader, ele atua no mercado mais para o final do pregão, ou pelo menos é a grande maioria. Tá certo? Porque é onde que você vai ter o pregão ao longo do dia já ter se movimentado, você vai passar sobre as distorções que o intraday teve para a gente, e com isso você vai tomar uma decisão com um pouco mais de confiança nos seus estudos mais para o final do pregão. Tá? Utilizamos fatores como gráficos diário e as operações de swing trade duram aproximadamente alguns dias ou até mesmo semanas. Particularmente, eu acredito, ou no meu perfil, eu gosto de ficar posicionado em até 4 dias. Se eu entrei numa operação, não andou 4 dias, eu já vou começar a pensar em sair da operação. Tá certo? Então, as minhas operações basicamente são em 4 dias. O position trader é aquele investidor que não tem tempo para acompanhar regularmente o mercado, ou ele prefere acompanhar o mercado com um pouco mais de cautela. Então ele pode se programar para estudar o mercado aos finais de semana, ver como que a semana se comportou, quais foram as principais variações, tanto para cima quanto para baixo, e identificar quais são os ativos em que melhor enquadra com o seu perfil. Esse é aquele investidor que não tem uma certa disponibilidade para acompanhar, então ele aloca o seu capital para ter um retorno entre semanas ou até meses. Ou seja, como você vai se posicionar em um mercado que você vai ter um retorno de semanas a meses, você precisa do quê? Você precisa ter stops e alvos maiores. Não adianta eu querer comprar uma ação hoje e visar um retorno do papel daqui a 3 semanas, tá certo? E querer correr um risco de 2%. Então, é isso que o investidor tem que estar ciente. Então, ou seja, é um outro perfil que vocês vão adotar dentro desse mercado. As pessoas que fazem position levam mais em consideração o cenário macroeconômico e análise fundamentalista, tá certo? Ou até mesmo um gráfico, porém um gráfico com uma periodicidade um pouco maior. E para finalizar, o último perfil que nós temos, o perfil Buy and Holder. O que é esse perfil? Nada mais é do que aquele investidor em que ele compra um papel, tá? Ele não está preocupado com o curtíssimo prazo, com as oscilações que o mercado vem a proporcionar. Ele é aquele investidor que ele fica mais exposto às variações do mercado. Ou seja, o que é o buy and hold? Você vai comprar uma ação e esperar alguns anos, mais de alguns anos com aquele papel. Ou seja, você vê
um perfil, você vê que aquela empresa tem um potencial de crescimento daqui a 2, 3, 5 anos, ela vai pagar dividendos para você ao longo de um caminho. O exemplo clássico de um investidor mais conhecido no mundo, o Warren Buffett, é o terceiro homem mais rico do mundo. Então, desde os 13 anos, quando ele entregava jornal, ele pegava seu dinheirinho ali, ia comprava as ações da Coca-Cola, e comprava um pouco ali, um pouco aqui, porque ele acreditava que aquela empresa ia subir, comprava as ações da Grenco, e assim por diante, entre várias e várias empresas, que hoje ele é um dos acionistas majoritários, ou melhor, um dos maiores acionistas que tem direito a votar numa assembleia dessas companhias. A gente tem aqui no Brasil exemplos como o Buy and Holder, dois grandes investidores, o Lírio Parisotto e Varzi. São dois investidores que têm mais de 2 bilhões em bolsa de valores, investidores, quando a gente fala 2 bi, são pessoas físicas que têm esse montante aplicado em bolsa e eles compram uma ação esperando um retorno mais longo. Eles esperam aí um retorno daqui a anos. Então eles podem comprar uma ação a 10, caiu mais um pouco, ele compra mais um pouco, compra uma ação quando cai a 3, a 2, e aí vai montando a sua posição para ele poder desfrutar disso daqui a 2, 3, 5, 10 anos. Então essa que é a diferença de um mercado para quem trabalha no Buy and Holder. Eu vou falar aqui mais 2 aspectos psicológicos que a gente deve adotar como premissas importantes, tá certo? Aí depois o Aliakin, ele entra para falar um pouquinho com vocês sobre algumas estratégias para gerenciar a nossa carteira, ou melhor, gerenciar o capital alocado em operações, sejam essas operações de swing trade, sejam essas operações de position trade, tá certo? Então, o perfil do investidor, o perfil do trader, o que a gente tem que ter como aspecto positivo e postura? Antes de mais nada, entrou no mercado financeiro, postura profissional. A gente já mencionou isso em outros webinars que a gente já fez aqui com vocês na Nelógica. Primeiro ponto, onde nós estamos atuando no mercado? Nós estamos atuando com tesourarias de banco, nós estamos atuando com fundos de investimento, nós estamos atuando juntamente com investidores estrangeiros, nós estamos atuando no mercado onde move a economia de um país e tem um reflexo da economia mundial. Então a gente tem que ter ciência de uma coisa, nós estamos num mercado que não é um mercado de brincadeira, nós estamos num mercado em que a gente está disputando ganhar dinheiro junto com tesouraria de banco, que eles também querem ganhar dinheiro. Então o primeiro ponto, quando a gente for atuar na Bolsa de Valores, independente do perfil que você tenha, se é um perfil de curtíssimo, de curto, de médio ou de longo prazo, tem que ter respeito pelo mercado e tem que ter uma postura profissional. Saber que aqui não é simplesmente eu fazer um cursinho no final de semana, saber que eu vou começar a adotar práticas e começar a vencer. Tem que ter consistência e saber o ponto ideal para você atuar e se expor cada vez mais no mercado. Então, o primeiro ponto, fora isso, é a postura profissional. Um outro assunto importante que a gente deve ter, devemos ter um equilíbrio emocional. Por que eu digo equilíbrio emocional? Se você é aquele trader que vai operar pela manhã, quer pegar a abertura do mercado, dólar, você pega o seu carro, sai da sua casa, quer ir no escritório, você já sai da sua casa. Um exemplo, você pisa numa poça, molha todo o seu sapato, o seu cachorro de molde, você briga com o seu irmão, com a sua esposa ou com algum familiar que você tenha uma convivência. Você já não vai estar de uma certa maneira legal emocionalmente. Aí você pega o seu carro, vai para o seu escritório para poder operar com uma maneira um pouco mais confortável. Você pega trânsito, você bate o seu carro, você chega no seu escritório, desculpa a palavra, xingando Deus e o mundo. Você está feliz? Não, eu não estou feliz. Você vai querer entrar no mercado para abrir uma boleta e disputar o mercado contra a tesouraria de banco, contra investidores qualificados e profissionais? Provavelmente você vai colocar o seu emocional no meio e a grande chance de você ter um fracasso nas suas operações é muito alta. Então, antes de mais nada, se você for operar no mercado, controle-se emocionalmente, tenha um certo equilíbrio, tenha calma, tenha cautela, que aí sim você vai estar, de uma certa maneira, preparado e pronto para tentar atuar no mercado. Tá certo? Então esse é o primeiro ponto, equilíbrio emocional. Outro ponto que é importante, gestão de risco. A gente vai falar um pouquinho mais sobre gestão, melhor, a gente já tem falado sobre um pouquinho sobre gestão de risco. O que é gestão de risco? Você saber o quanto de capital você vai alocar. Eu tenho 100 mil reais, eu vou fazer 100 mil reais numa única boleta e vou tentar pegar alguém. Bom, maravilha, se for ao seu lado você vai ganhar uma grana bacana, se for contra você, você vai tomar um prejuízo enorme. Então muito cuidado, nunca coloquem os ovos na mesma cesta e tenha cautela para poder atuar no mercado, diversificar um pouco o seu capital, que a gente vai falar um pouquinho nos próximos slides.
O próximo ponto, autoavaliação. Eu tenho 10 mil reais, o Aliakin tem 10 mil reais. Como que eu lido em relação ao dinheiro e como o Aliakin dá em relação ao dinheiro? Como nós iremos nos comportar em relação ao dinheiro? Então, cada um tem que se autoavaliar, saber até onde você pode ir. Aquela famosa frase, onde que o sapato aperta. Então, cada um vai saber onde o sapato vai apertar no seu próprio pé. Então, por mais que a gente tenha a mesma criação, a mesma educação, cada um pode reagir de maneiras diferentes, tá certo? O trader tem um horário flexível que a gente só precisa somente de internet e computador. E o outro ponto que a gente tem que ter em mente, que é importantíssimo, tenha um plano, desenvolva um plano. Quando você for entrar, seja ele no day trade, seja ele no swing, seja ele uma posição, seja ele qualquer operação que for, que você vai aplicar no mercado. Onde eu vou entrar, onde que eu vou sair, qual que é o risco que eu estou envolvendo na operação, o quanto eu estou disposto a ganhar, o quanto eu estou disposto a perder. Esses patamares é importante para que a gente possa atuar de uma maneira profissional no mercado. E sempre seguir seu plano. Aspectos negativos. Você entrar no mercado necessitando ganhar um dinheiro. Você precisa do dinheiro para poder pagar suas despesas pessoais. Eu preciso do dinheiro para poder pagar a escola da minha filha. Eu preciso de dinheiro para poder fazer uma compra no supermercado. Se você entra no mercado com aquela sensação, eu preciso, você está fadado a não ser um vitorioso. Então você tem que entrar no mercado, não é aquele dinheiro que você não precisa, todo mundo precisa de dinheiro, tá? Mas você entrar no mercado, você precisa entrar no mercado com aquele dinheiro que não vai deixar você desconfortável. Você tem uma reserva, você tem um dinheiro que você vai colocar em risco. Quando a gente fala de risco, você está disposto a ganhar e também a perder. Para ganhar, você tem que saber a perder. Então, assim, entra no mercado com um dinheiro em que você quer multiplicar, que você quer fazer ele crescer. Com isso, você tem que entrar de uma certa maneira tranquilo emocionalmente e que eventualmente um prejuízo não venha prejudicar o seu emocional e atrapalhar suas operações. Mas um ponto negativo, quando você entra no mercado, e tem pouco conhecimento e quer operar todos os instrumentos financeiros sem dar um determinado foco, você pode também não ser um vencedor. Ou seja, eu comecei hoje na bolsa, eu estou começando essa análise técnica, eu estou aprendendo bastante com o que o Danilo e o Aliakin estão falando aqui nos webinários e também com a equipe da Arena do Investidor que eu acompanho. O Alisson, acompanho o Clebão, acompanho o Danilo e acompanho o Aliakin. Então, assim, não é simplesmente eu querer acompanhar os profissionais que eu estou acompanhando e estou aprendendo, porém eu começo a me iludir e saber que eu vou operar qualquer instrumento financeiro do mercado. A gente tem vários instrumentos para ser operado, índice, dólar, ação, commodity, boi, milho, soja, café, ouro, S&P, você tem opções para você poder operar, tem long e short, tem uma infinidade de instrumentos. Às vezes a pessoa entra no mercado para poder operar um dólar futuro e não sabe quanto que é um valor financeiro de um dólar. Quer operar um contrato de soja, nem sabe que a soja é cotada em dólares. Quer operar um contrato de café, não sabe que o contrato do café é cotado em dólares. Quanto que custa cada variação de ponto, quanto que o financeiro que eu preciso. Então são alguns pontos que a gente tem que saber o mercado que a gente está pisando. Eu quero entrar no mercado de opções, eu tenho que saber o que é uma call, o que é uma put, o que é um strike, o que é dentro do dinheiro, o que está fora do dinheiro, o que é uma data de vencimento, enfim, quais são os seus parâmetros para você poder operar, qual que é a volatilidade implícita naquela operação. Então tem uma infinidade de assuntos que as pessoas não conhecem e quer entrar no mercado de uma certa maneira sem conhecimento, tá certo? Mais um ponto, eu quero entrar em uma operação por impulso. Eu vejo um analista de mercado, eu vejo o Danilo, o Aliakin, o Alisson, o Kleber chamando uma operação. Eles estão evoluindo, todo mundo entrando. Eu quero entrar por impulso, mas eu perdi o timing da operação, eu não consegui gerenciar minha ferramenta. Eu fico desesperado, o mercado foi, todo mundo já ganhou ou perdeu, e você tentou entrar e depois entra de uma maneira equivocada. Se for por impulso, não entra. Gerencie sua plataforma, gerencie o seu emocional. Deu certo, entra. Se não deu certo, é melhor você deixar de ganhar dinheiro do que entrar e perder dinheiro. Muito cuidado. E entrou numa operação, nunca torne um torcedor. O que é isso? Eu comprei uma ação a R$10. A ação, meu alvo é R$10,50. Ela está R$9,90 e você já passando do seu limite que você está determinado ali. A ação começa a cair, você começa a fazer preço médio, que ela cai um pouco, mas você faz mais um preço médio e fica naquela torcida. Pô, ela já está R$9, você só espera ela voltar para o seu ponto de entrada para você sair no 0 a 0. Porque o seu psicológico já foi abalado.
você já não tem um ponto que o mercado vai voltar. Então você começa a torcer pelo menos só para ficar no 0 a 0. Se eventualmente aquela ação volta para o 0 a 0, você já está vitorioso. É mais do que um ganho aquilo para você. Então nunca torne torcedor. Desenvolva um plano e siga ele até o final. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, eu finalizo com vocês a parte de perfil psicológico. A gente já falou aí alguns pontos positivos e negativos, e agora eu vou convidar vocês aí a ouvir um pouquinho o Aliakin. São duas recomendações não muito demoradas que a gente gostaria de passar para vocês, não muito demorada para vocês, como que a gente orienta em relação às carteiras, tá certo? Então a gente está sugerindo aí duas carteiras. Então assim, pessoal, a gente vai falar com vocês gestão de carteira e capital, tanto para swing quanto como position. Eu vou chamar o Aliakin aqui para dar uma breve introdução e explicar um pouquinho como que funciona isso. Pode continuar na minha tela, tá, Rafael? O Aliakin vai continuar falando, eu só vou passar o microfone para ele. Então, pessoal, isso aqui é apenas uma sugestão, isso vai mudar de acordo com o perfil de cada um, para a gente poder ter um diagnóstico completo de fato para poder chegar. Não, esse que é uma melhor recomendação para você, teria que analisar casa a casa. Então, essa aqui é uma sugestão e como seria uma maneira um pouco mais prudente e profissional de alocar o seu capital no mercado. Kim, é com você, nós 2 pontos, a gente parte aqui, finalizando a nossa parte sobre gerenciamento de risco. Excelente, Danilo, muito bom. Lembrando sempre, pessoal, que depois da parte introdutória que a gente fez dessa introdução, a gente deve levar agora o conceito que vai ser passado, tentar adequar esses percentuais, esses valores que a gente está colocando aqui para vocês e vai colocar para vocês na sequência, dentro daquela leitura que eu passei para vocês. A gente precisa alocar um determinado capital de acordo com o perfil, com o nosso poder de compra em relação ao mercado, dentro daqueles conceitos. Procura um stop num ciclo que esteja adequado à sua operação, procura encaixar o time, o setup que você utiliza para ter a gestão de capital da melhor forma possível, e a gente entende que unindo a leitura de topos e fundos, dos ciclos e tudo mais, junto com essa gestão que a gente vai passar agora para vocês, acaba sendo uma combinação interessante para todos os perfis. A gente fez um apanhado aqui de basicamente 3 exemplos, tá? A gente fez uma apresentação aqui para vocês para passar basicamente 3 capitais de 10 mil, de 50 mil e de 100 mil reais. E a gente entende que unindo aquela leitura de topos e fundos e de ciclos, a gente em média corre um risco de 4% em relação ao nosso capital. Então, esse é o risco ideal para a gente alocar dentro daqueles ciclos. Tendo um capital de 10 mil reais, a gente vai estar falando de arriscar 400 reais no mês para uma carteira de swing trade, com 3 operações simultâneas no máximo, o capital por operação para poder pulverizar nessas 3 operações de R$ 3.333, um retorno esperado de 5% no mínimo por operação por trade, que vai dar no mínimo R$ 166 para cada R$ 3.300. O investidor iniciante, o investidor intermediário, ele começa a pensar o seguinte: caramba, mas só R$ 166? Quando a gente pensa que R$ 166 é pouco para uma operação de swing trade, que normalmente ela dura em média de 2 a 10 pregões, aí a gente deve fazer uma comparação com o melhor instrumento de renda fixa que a gente tem. E aí você pensa, 5% aqui, 5% ali, toma um stop de 4%, paciência, daqui a pouco toma outro stop, não tem problema, o mercado está ali, está andando, você está na gestão, está dentro do seu limite, acerta uma, acerta duas, são 10%. Poxa, 10% são vários meses de renda fixa de um bom instrumento, e aplicando exatamente num lugar onde te pague um percentual do CDI, se esse fundo for atrelado ao CDI, bom, né? Então você acaba tendo que fugir dos bancos, porque nos bancos você sempre ganha menos do que, por exemplo, trazendo dinheiro para XP. E o retorno esperado da carteira fica no mínimo de R$ 500 a R$ 1.200 para esse capital de 10 mil. Passando agora para o capital de
50 mil reais, a gente vai ter um risco de 4%, que totaliza 2 mil reais ao longo do mês. A gente entende que não deve ser forçado demais as operações, viu que deu errado, manteve uma sequência ruim, dá aquela segurada, então a gente tenta limitar isso no mês, eu acho que esse é o ideal. Para quem é mais agressivo, pode fazer ajustes, isso aqui que a gente está passando é apenas a nossa visão, a visão que a gente considera ideal e saudável para um capital dessa magnitude. Tendo a possibilidade de fazer 6 operações simultaneamente, aqui não pode passar batido, o ideal é que vocês não abram 6 operações no mesmo dia. Se o mercado abre no dia seguinte com um gap contrário, porque essa é uma notícia, nesse processo de impeachment principalmente, né, uma coisa aqui, outra ali e tal, o mercado bastante estressado, dificulta a sua tomada de decisão. Uma outra sugestão, a não ser que o mercado esteja muito direcional, muito linear, não é legal você estar em 6 compras ou 6 vendas, corre o risco também de você errar a direção de mercado. E aí, o capital por operação, para que a gente possa não colocar todos os ovos numa cesta só, dividido em 6 operações, ele fica de R$ 8.333, podendo ter aí um mínimo de retorno esperado de R$ 416. É um mínimo. Menos que isso, é melhor ficar, manter a estratégia, correr risco ainda de ser estopado. Mas zerar muito antes disso, a gente entende que um operador aí que acerta entre 40% a 60% do tempo, que é o que mede um operador normal a um operador bom, acaba acertando. E aí um operador acima da média, ele vai acertar acima de 60% do tempo, vai conseguir sobreviver fazendo uma boa gestão dessa forma, e o retorno esperado para 50 mil da carteira total é de no mínimo R$ 2.500 a R$ 6.000. Bom, o próximo capital é um capital de R$ 100 mil. O capital de R$ 100 mil, a gente entende que aí o risco já começa a ficar um pouco mais dilatado, um risco de até R$ 4.000 no mês, podendo abrir até 9 operações simultaneamente. Isso não quer dizer que vocês tenham que abrir no mesmo dia 9 operações, lembrem-se disso. Diluindo esse capital, pulverizando ele, fazendo o que a grande parte dos livros falam, né, inclusive a expressão de não colocar todos os ovos numa cesta só, ele fica dividido em R$ 11.111,11 por operação. Esse é o capital ideal, buscando um retorno mínimo por operação de R$ 555. A cada 11 mil que você alocou, o mínimo que você espera daqueles 11 mil reais é R$ 555. E o retorno esperado da carteira no mês, no período, enfim, até as operações se encerrarem, é que a estratégia funcionando, a gente tenha no mínimo entre 5 a 12 mil reais. Isso não quer dizer que a gente não possa buscar um valor maior do que 12 mil reais. Passando para o próximo slide, a gente vai começar a falar sobre a gestão de carteira para posição. Aqui, a gente tem um adendo a ser feito, né, pessoal? Que é exatamente o seguinte. As operações de posição, normalmente, elas duram algumas semanas ou até mesmo meses. E aí isso nos remete de novo à primeira apresentação que eu fiz da leitura de ciclos, topos e fundos, enquadrando um pouco isso com a teoria de Dow, que explicava que topos e fundos ascendentes podem durar até o infinito, ou até 1 centavo quando é descendente, assim por diante. A gente precisa estar com o stop ideal para buscar determinados parâmetros. Para o capital de 10 mil, o risco é de 10% no mês, então a gente entende que bateu ali R$ 1.000 nas suas estratégias, você deve parar, ou pelo menos entender que naquele ciclo que você escolheu fazer as operações, talvez o mercado não esteja tão bom para aplicar essa técnica, ou melhor dizendo, a sua técnica, e aí 3 operações no máximo simultaneamente, com capital também de R$ 3.333, e aí um retorno esperado de no mínimo R$ 500. Aqui a gente começou a falar de 15%, né, de buscar no mínimo 15% para cada R$ 3.333. O retorno esperado da carteira é de R$ 1.500 a R$ 3.000 no mínimo. Passando para o capital agora de R$ 50 mil, a gente vai encontrar um risco de 5 mil, por se tratar de um capital dilatado, já começa a ficar dilatado, a partir de 50 mil a gente já está falando de um capital um pouquinho mais considerável, né? E aí, esse risco para uma carteira de posição, ele passa a ser de 5 mil num determinado período, que a gente entende ser no mês, né? E aí a gente consegue abrir até 6 operações simultâneas com o mesmo capital para tentar buscar um retorno esperado
esperado no mínimo de 6 mil a 15 mil reais. Vindo agora para o capital de 100 mil reais, o risco passou a ser 10 mil, porque o nosso risco é de 10% da carteira. Os stops são longos, vai estar lá naquele primeiro ou no máximo no segundo ciclo. O ideal é que o stop fique naquele primeiro ciclo, né? Então, stop já de gráfico diário, de gráfico semanal, são stops mais longos. E dividindo isso entre 9 operações, com aquele capital que a gente explicou já de 11 mil, a gente vai buscar no mínimo agora R$ 1.666. Olha como começou a fazer mais sentido, né? Cada 11 mil reais ganhar R$ 1.666. E às vezes isso depende apenas de volatilidade de mercado, não necessariamente a operação vai durar meses. Às vezes acontece de o mercado ter uma grande movimentação. A gente fez agora essa semana uma operação em Elet 6, né? O pessoal que está lá, que me acompanha na sala da Arena do Investidor, que em 2 pregões, 3 pregões praticamente, ela atingiu aí a casa de 16, 17% de variação, né? A gente fez algumas operações anteriores, como por exemplo em Ciel, etc., de 8, 9%. Então, às vezes a gente fala de 15%, é assustador, né? Mas isso depende exclusivamente da volatilidade do mercado. E para 100 mil reais, a gente pensa que o mínimo esperado é de 15 a 30 mil reais. Não quer dizer que não possa buscar mais que 30, tá? E talvez por falta de performance do mercado, a gente não consiga também atingir os 15 mil. Isso depende exclusivamente do mercado. Bom, o que a gente tinha para passar para vocês, basicamente é isso. Fora isso, a gente teria que voltar de novo para a análise gráfica, a gente gastaria provavelmente mais umas 2, 3 horas falando disso, para a gente pegar exemplos gráficos e aí mostrar para vocês aonde está o ponto de compra, onde está o ponto de stop, dentro de cada modalidade, day trade, swing e position, de uma forma mais prática. A gente tentou resumir essa apresentação durante 1 hora, né? E a gente entende que essa apresentação ela é algo ainda bastante básico, dá para aprofundar muito mais do que isso, mas a gente não poderia deixar de falar dessa gestão de capital, que é algo que eu e o Danilo, a gente percebe muito quando o pessoal vem buscar ajuda, que tem muita dificuldade. Coloca lá 20 mil reais e às vezes em 2 meses já tem 3 mil, 4 mil, porque montou operações erradas, operou de uma forma frenética e não colocou um limite semanal, um limite mensal que a gente tentou passar para vocês. Então, não necessariamente vocês tenham que usar isso, mas reflitam sobre esses números, tentem fazer comparações com as decisões que vocês já tomaram até aqui ou eventuais situações que vocês se depararam com perdas maiores. Tente trazer isso para o seu perfil e tentem lapidar da melhor forma possível. No curso a gente vai aprofundar muito mais sobre isso também, e Danilo vamos pegar operação por operação, modalidade por modalidade, cuidar dos conceitos de cada uma, explicar para vocês como isso vai funcionar na teoria com exemplos, etc, etc, e aí não vai ficar só teoria e sim teoria e prática. Então, queria abrir agora aí para as perguntas, Rafael, e se tiver alguma coisa que a gente possa fazer para o pessoal, mesmo fora aqui do horário da apresentação, eu e o Danilo nos colocamos à disposição dentro da Arena do Investidor, nas nossas salas lá da XP Investimentos. Não, perfeito, perfeito, Aliac. Primeiro, parabéns pela tua explicação ali, pela tua continuação aqui na palestra. E sim, a gente tem umas perguntas aqui, inclusive, pessoal, agora é a chance ali, se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem tirar alguma dúvida com relação ao que vocês viram, podem fazer aqui no chat, já está aparecendo algumas. A gente tem um período de tempo que a gente vai abrir aqui para vocês e a gente pode começar? Posso começar com as perguntas aqui, Aliac? Pode, por favor, tanto para mim como para o Danilo ali também, caso a pergunta seja direcionada para ele também, não tem problema não, estamos os dois ouvindo aí, apostos aqui. Não, show de bola, então vocês viram, pessoal, tá? O Danilo Aliac ali à disposição, então não percam tempo, que eu acho que não é todo dia que vocês vão ter essa oportunidade. Mas eu vou começar com uma que estava lá no começo, Aliac, e eu, se eu não estiver enganado, era você, a Tatiana Moisés, foi com relação quando você estava falando dos ciclos, né? E teve um momento ali onde você estava, acho que na periodicidade diária, você analisou os ciclos e depois você deu um zoom na periodicidade de 60 minutos e também analisou os 3 ciclos ali. Aí ela perguntou se você, para tomar a decisão dos stops e tudo, você analisou os 3 ciclos, cada ciclo nas 2 periodicidades,
ou você tomou a decisão, ou seria uma decisão, como eu posso colocar, de forma singular, né? Não, você tomaria uma decisão com base na periodicidade diária e qualquer coisa você tomaria uma decisão com base na periodicidade de 60 minutos, né? Ou você utilizaria as duas, aí você deu esse zoom e antes você estava, acho que na diária, e depois você foi para o de 60 minutos. Você utilizaria as duas periodicidades e aplicando ciclos nas duas para tomar a decisão, ou não? Você tomaria uma decisão com base na periodicidade diária, e aí, nesse caso, você tomaria a decisão com base na periodicidade de 60 minutos. Perfeito, perfeito. Bom, talvez no momento que eu tenha explicado, eu não tenha aprofundado da forma ideal para que todos pudessem entender. Nesse ponto onde a gente tem duas setas para cima, a gente já estava posicionado de uma entrada do slide anterior que marcava o ponto de compra. O que eu quis passar para vocês é que esse ruído que teve para baixo aqui, pessoal, não afetou a operação e ela voltou a ficar a nosso favor quando os ciclos voltaram a olhar para o mesmo lado, que é rompendo essas duas setinhas vermelhas que apontam para dois topos do ciclo menor. Esse ciclo menor é o gráfico de 60 minutos. Resumindo, como eu trabalho? Eu gosto de olhar o ciclo maior e acrescentar às minhas decisões o ciclo menor. Só para vocês terem uma noção, pessoal, em algumas situações eu saio do gráfico diário e vou até o terceiro ciclo, que é o gráfico de 15 minutos. Tanto para fazer a minha entrada, como para fazer a gestão de uma entrada que já esteja em andamento, como também até para comprar ou vender mais papéis à medida que a operação está a meu favor. Então eles estão o tempo todo, sendo utilizados de forma simultânea. E aí, caso a gente queira buscar um movimento mais amplo para uma operação de posição, abre aspas agora, nesse momento eu vou desprezar os ciclos menores, eu vou deixar de utilizar ele. Caso eu esteja fazendo uma operação de curto prazo, ou seja, na modalidade de swing, eu vou dar prioridade para utilizar os 3 ciclos, ou pelo menos os 2 ciclos maiores, fugindo um pouco do ruído, mas potencializando os movimentos que acontecem de curto e curtíssimo prazo. A principal finalidade eu compro um papel a 10, estou esperando que ele vá a 11, por exemplo, dá 10% de lucro numa operação como essa. De repente, Rafael e demais colegas que nos acompanham aí respondendo a pergunta de uma forma objetiva. O papel chega a 10,80. Ela não atingiu os 11 ainda. E também não mudou a característica do primeiro ciclo. Mas por uma diferença de 2%, eu não vou deixar 8% voltar mais contra a minha operação, por se tratar, nesse caso, de uma modalidade de curto prazo. Então é aí que o segundo ciclo vai me ajudar. Então os 2 ou os 3 ciclos, eles precisam estar em constante alinhamento. Uma vez que um deles desalinham, eu imagino que a operação vai voltar e se ela for de curto prazo, eu começo a fazer realizações parciais, se eu já tiver um lucro satisfatório, eu começo a pensar na possibilidade de mexer meu stop, e aí que a gente vai para o dinamismo das operações. Agora, o conceito básico é exatamente esse aí, não sei se deu para matar a questão. Então aqui a gente já estava posicionado, porém esse ciclo que o mercado ficou descendente, não foi o suficiente para estopar, porque o nosso stop estava lá embaixo, no slide anterior. Se a gente voltar um slide aqui, a gente vai se lembrar do início da operação. E é exatamente essa seta vermelha que a gente tem para o lado, que de novo os 3 ciclos voltam a olhar para cima. E a gente já estava comprado aí com stop bem mais lá embaixo, lá na região dos 5,30, e essa seta está apontando ali para os 6,18, 6,20. Aí quando o papel rompe isso, eles voltam a ficar os 3 tempos gráficos olhando a meu favor. Por se tratar de uma operação que eu buscava um alvo mais longo, eu não mexi no stop antes de ter um lucro mais satisfatório pelo potencial que a operação tinha. Conclusão, tudo depende de foco, atrelado ao perfil, e à medida que a gente define o nosso perfil e o foco da operação, os ciclos passam a fazer mais sentido. O perfil é mais agressivo, a operação é de mais curto e curtíssimo prazo, olha e dá prioridade para os movimentos do segundo e possivelmente terceiro ciclo. O foco é uma operação mais longa, legal, vamos dar menos peso para o ruído que o preço tem no segundo e terceiro ciclo, enquanto o preço não se aproximar do nosso potencial de alvo. Como o exemplo que eu citei, compramos a 10, esperando a 11, chegou a 10,80, está perto do meu alvo. Ali eu começo
a dar mais representatividade para qualquer mudança de comportamento no segundo ou ainda até mesmo no terceiro ciclo, ok? Não, show de bola, Aliakin. Espero que tenha conseguido responder a tua pergunta, Tatiana. Aliakin e Danilo, eu estou tendo aqui muitas perguntas. Aí vocês analisem se dá para responder agora. Você até comentou que para entrar em mais detalhes seria necessário até fazer uma segunda versão e já teve gente aqui perguntando quando que seria. Mas com relação a day trade e intraday, né? O pessoal está perguntando muito de parâmetros, o risco que você aconselharia, que você consideraria melhor. Então, eu não sei se seria talvez o ideal a gente estar entrando no intraday, porque acredito que ele teria muito conteúdo, inclusive até na parte gráfica, né? Para a gente não estar estendendo muito aqui a palestra de hoje. Mas você acha que dá para comentar um pouco ali no intraday, no day trade? Teve bastante perguntas aqui de Celso, Jovino, Pablo, Augusto, teve um monte de pergunta. Aí eu não sei, acho que talvez para a gente não estender muito, né? Só passar ali rapidamente. O que vocês acham? Perfeito. Bom, com certeza a gente pode sim, depois estruturar essa ideia de fazer um próximo webinar. Como eu falei, a gente convida todos para participar lá da Arena. Lá a gente está full time com gráfico de intraday, fazendo as operações de day trade. E eu vou sim fazer um adendo ao que você comentou. Se a gente entrar nesse tópico, por se tratar talvez dos três, o mais delicado, porque é onde a gente tem uma alta frequência de operações, então a gente tem que ter um cuidado, uma dinâmica toda especial. Eu tenho uma que é totalmente voltada para os dois ciclos menores, o segundo e o terceiro ciclo. O meu stop de day trade ele não está no primeiro ciclo, e aí a gente teria que aprofundar a explicação para vocês entenderem por que os meus stops são lá. No day trade a gente vive muito de volatilidade de curtíssimo prazo. E normalmente, em média, o mercado ele se mexe em torno de 1,5%, 2%. Exceto agora que a gente está vivendo uma situação atípica de mercado pelo processo de impeachment, a gente tem oscilações de 2%, 3%, 5%, 10%, com até uma certa facilidade. Mas na média, é como você ir no estádio de futebol. Se você tiver que deduzir a altura das pessoas que estão lá em média, você vai deduzir que é entre 1,60 m e 1,80 m, por exemplo. Algumas vão ter 2,10 m e outras vão ser do tamanho de um hobbit, um anão, mas isso são exceções. A grande maioria delas tem entre 1,60 m e 1,80 m. Então eu entendo que não adianta eu ir no estádio esperando encontrar um monte de hobbit. E não adianta eu ir lá e esperar que eu vou encontrar 40, 50 mil pessoas assistindo um clássico com 2,30 m de altura. Tudo jogador de basquete. Não vai ser assim. No mercado é a mesma coisa. Não adianta eu entrar em todas as minhas operações de day trade esperando 5%, 4%, 3%. 2% já começa a ficar mais realista. Só que para buscar 2%, a gente precisa ter um stop que seja justinho. E é aí que o stop vai sempre para o terceiro ciclo ou para o segundo ciclo, dependendo da situação. Acho que dessa forma eu consegui resumir, dar uma adaptada no conceito dos ciclos que a gente passou aqui e levem isso para aqueles percentuais que a gente levou também lá, de 10 mil reais, por exemplo. O cara que tem 10 mil reais, eu acho que ele não pode aceitar de forma alguma tomar um único stop de 400 reais num day trade. Então a gestão de capital vai precisar ser feita pelo terceiro ciclo, que é o ruído, abre aspas aí, coloca isso em evidência, o ruído de mercado, para poder fazer sentido risco versus ganho, risco versus retorno, ok? Provavelmente teria que ter uma webinar só então sobre gerenciamento de risco para day trade. Seria o ideal, né, Aliac? Com certeza, porque é assim, pessoal e Rafael, day trade, a dinâmica é tão grande que não é simplesmente a gente falar assim, olha, vamos comprar a 10 reais, o stop é 9,90 porque é 1% de stop. Não é bem assim, é diferente. Às vezes ele vai ser 9,96, mas a gente comprou a 10. Por quê? Porque a gente tem aquele terceiro ciclo numa determinada situação gráfica naquele momento. E às vezes esse stop vai ser 9,89, vão ser 11 centavos. Então a dinâmica de capital ela vai mudar. Não vai ser toda operação que eu vou entrar sempre com 5 mil reais. Em algumas operações, por se tratar de um stop mais curtinho, talvez eu consiga entrar com 8 mil reais, porque meu stop é bem curtinho. E aí eu vou perder percentualmente no meu capital a mesma coisa como se eu fosse tomar um stop mais longo. Então é muito mais dinâmico. Com certeza a gente tem que combinar um webinar só sobre operações day trade e gerenciamento de risco para day trade aí.
Não, show de bola. Então, pessoal, fiquem no aguardo. Eu vi que vocês fizeram bastante perguntas aqui e a gente vai ver de depois tá gerando uma webinar só para falar sobre gerenciamento ali na questão do day trade. E lembrando também que vocês vão ter acesso a esse conteúdo no curso ali que o Danilo e o Eliak vão estar realizando no final de semana. Inclusive eu coloquei aqui no chat o link para vocês estarem acessando. E amanhã eu vou enviar a gravação da webinar de hoje e também vou enviar com link para vocês estarem acesso, né? Então, acho que é isso, pessoal. A gente já está meio que aqui encerrando, né? Já estamos há quase 1h30 na webinar. Eu vou deixar aqui o Eliak e o Danilo darem um tchau para vocês, né? E se vocês quiserem falar mais ali de como que vai ser o curso no final de semana, o pessoal tá realizando o cadastro e tudo mais. Eu já fiz o meu cadastro, então o pessoal está falando muito bem, viu, do curso. Eu até coloquei no e-mail, né, que seria ali considerado como definitivo. Eu já fiz o meu cadastro para tá participando, de tanto que falaram. Então, vou passar ali a palavra para vocês, que a gente já está aqui indo para a questão do encerramento, olhar aqui. Rafael, muitíssimo obrigado. Agradecemos a todos aí que estiveram dedicando aí um tempo especial, né, do seu dia. Poderiam estar descansando. E eu tenho certeza que conhecimento é algo que a gente vai carregar até os últimos segundos de vida e que a gente pode disseminar, levar à frente. E eu acho que é isso que transforma a gente um operador melhor. Em todos os sentidos, o conhecimento faz a gente ser um ser humano melhor. Agradecemos de coração a atenção e a dedicação de vocês. E realmente nos colocamos à disposição de vocês lá na Arena do Investidor, aqui na XP Investimentos. E essa parceria com a Nelogica aí, que tem sido extremamente satisfatória para todos nós, os nossos agradecimentos aí também à Nelogica. Um forte abraço, bons investimentos, saúde, paz sempre e até a próxima oportunidade. Danilo, grande abraço, meu parceiro, tá contigo. Obrigado, Eliak, muito obrigado, Rafael, mais uma vez pela oportunidade e muito obrigado a todos que nos acompanharam nessa última 1h30 e para aqueles também que irão ver o vídeo da gravação. Então é uma satisfação enorme mais uma vez aqui poder contribuir com vocês, poder contribuir com um pouco do nosso conhecimento para poder repassar. Eu sempre falo para todo mundo que conhecimento a mais nunca é demais, então acho que é importante esses webinários, eu acho que é importante essa iniciativa que a Nelogica tem, toda quinta-feira trazer um profissional aí para poder falar um pouquinho sobre experiências. Rafael, mais uma vez obrigado pela parceria, a gente está sempre à disposição de vocês, não só nesse período que a gente tem essa parceria, mas eventualmente para os próximos eventos que vocês queiram fazer, a gente está à disposição. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos participantes do chat. Mais uma vez eu peço desculpas por não responder a todos e sim, vamos organizar um próximo evento para que a gente possa aí atender a todos. Muito obrigado a todos, fica mais uma vez o convite para o nosso curso esse final de semana, lembrando que quem participar terá acesso a 3 meses do Profit Chart Pro, a linha mais top do Profit Chart aí, gratuitamente, tá certo, Rafael? Obrigado, fiquem com Deus, um excelente final de semana a todos, bom restinho de quinta-feira e amanhã, para quem for operar, bom pregão, lembrando que amanhã rolagem de dólar, a gente deixa de negociar o contrato maio, que é o contrato K, devemos negociar o contrato junho, cujo contrato é o M, tá? Então muita atenção, que amanhã é um dia um pouco mais cadenciado e teremos que ter um pouco mais de atenção. Rafael, muito obrigado, muito boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Danilo, muito obrigado pela tua presença. Sou do Eliak, foi baita conteúdo que passou novamente para a gente, né? Quem está nos acompanhando aqui nas outras webinars sabe do que eu estou falando. E quem não conseguiu ainda ver as outras webinars, fica tranquilo que amanhã eu vou encaminhar para vocês tanto a gravação da webinar de hoje, como eu vou também passar das webinars anteriores, né? Que eu vi que o pessoal aqui perguntou muito, pediu muito aqui no chat. Então fiquem tranquilos. Amanhã eu vou passar para vocês todas as outras webinars, inclusive a gravação dessa para quem chegou agora, teve gente que chegou depois, teve gente que não conseguiu pegar o começo, enfim, a meu está enviando. Eu agradeço novamente a presença de vocês que se cadastraram, eu sei que tem um processo ali que tem que, tanto quem foi pelo Facebook como pelo nosso e-mail, que tem que se cadastrar, depois tem que acessar aqui a nossa plataforma. Infelizmente ela não tem a versão em português ainda, né? Então ainda tem alguns contratempos, mas eu agradeço muito a disposição de vocês de estarem participando. Tem gente aqui que participa desde a primeira, então é muito, muito bacana isso aqui para nós, a Nelogica, a presença de vocês e a participação no chat, tá comentando, depois enviando e-mail.
Enfim, eu fico muito feliz com isso, espero que vocês estejam gostando. A gente vai estar voltando semana que vem na quinta-feira vai ter mais uma webinar, a gente vai estar realizando o convite novamente, vocês fiquem ali à disposição. E se tiverem algum assunto que vocês gostariam de abordar, o pessoal já falou aqui bastante para a gente falar de gerenciamento de risco no day trade. A gente vai estar conversando, para estar trazendo esse conhecimento para vocês, essa palestra. E se vocês tiverem alguma sugestão de assunto que vocês acharem interessante, podem mandar no e-mail, no webinar@nelogica.com.br, que é o meu webinar que é o meu e-mail que está cadastrado aqui. Fiquem à vontade. Inclusive, para falar bem, para falar mal, a gente quer a opinião de vocês para estar melhorando esse nosso serviço. Pessoal, uma ótima noite para vocês. Como o Danilo falou, preste atenção amanhã na mudança do contrato e um bom final de semana a todos. Foi um prazer estar com vocês aqui. Vejo vocês em breve, pessoal. Grande abraço.